Não recuse o chamado do rei. Não recuse o chamado do rei. Você pode até estar com razão. Você pode até se achar certa de não atender o chamado do rei. Você pode até achar estranho o chamado do rei. Você pode até não entender o chamado do rei. Você pode até não compreender o chamado do rei. Você pode achar até que o rei está errado. Você pode achar até que o rei está equivocado. Mas a verdade é uma só. O que Deus quer falar para mim e para você nessa noite é que você não pode recusar uma chamada do rei. Não podemos recusar uma chamada do rei. Se o rei chamou, você tem que ir. Tem gente que fica contendendo. Tem gente que fica se perguntando: por que disso? Por que daquilo? Por que está acontecendo assim? Por que está acontecendo assado? Por que eu tenho que ir? Por que eu não posso ir? Por que eu tenho que fazer? Por que eu não posso fazer? Não importa se você concorda, não importa se você não concorda, a verdade é uma só: não podemos recusar o chamado do rei. Não podemos recusar o chamado do rei. Isso faz com que nós venhamos a sofrer. Porque muitas das vezes Deus está nos chamando e nós estamos dando as costas a Ele. Muitas vezes Deus está falando e nós não estamos dando ouvido para Ele. Muitas das vezes Deus fala: meu filho, não faz, eu faço. Meu filho não vai, mas eu vou. Meu filho vai, mas eu não vou. Muitas das vezes nós estamos dando as costas daquilo que o rei está falando e nós estamos sofrendo, irmão. Nós estamos sofrendo. Nós estamos gemendo. Porque o rei fala e a gente não ouve. O rei chama e a gente não vai. Isso faz de nós um sofredor, irmão. A diferença de Vasti, que foi destituída e ninguém sabe, ninguém viu, para Esther, é porque Esther, ela tinha temor e tremor diante do rei. Certa feita, Mardoqueu, seu tio pai, virou para ela e falou assim: Amã quer matar o nosso povo. Amã quer destruir o nosso povo. Vai lá e fala com o rei. Ela falou: não vou não. Não vou não, porque eu só posso ir diante do rei se ele me chamar. Se ele não chamar o fogo, morro. Eu só posso se ele estender o cetro dele lá. Se ele estender o cetro dele lá, eu posso chegar perto dele. Se ele não estender, eu vou morrer. E aí o Mardoqueu falou para ela: mas você acha que você vai ficar vivo se você não falar com ele? Você também é igual a nós? Você vai morrer. Você arruma um jeito de falar com o rei. E ela vira para Mardoqueu e fala assim: tudo bem, faz o seguinte, bota todo o nosso povo de jejum e oração. Bota todo mundo no jejum e oração. Eu vou ver o que eu faço. O povo está jejuando e orando. Esther vai dar uma voltinha lá no pátio do palácio. O povo já está em oração e jejum, ela também. E ela está lá passeando no palácio, ela está lá passeando no pátio do palácio como não quer nada, só se mostrando para o rei. Só se mostrando para o rei. A Bíblia fala que o rei estende o cetro para ela. Ela toca no cetro e fala assim: o que está acontecendo contigo? O que que você está preocupado? Me perde até metade do reino que eu te dou. A diferença de quem tem temor, a diferença
de quem tem temor, a diferença de quem ouve o que o rei fala, a diferença entre aquele que obedece ao rei e aquele que não obedece, é que aquele que obedece ganha até metade do reino, mas aquele que não obedece, ele é esquecido. Aquele que tem temor, aquele que dá ouvido a Deus, aquele que escuta o chamado, aquele que tem temor e tremor de chegar na presença do rei, esse vê a metade do reino chegar na tua mão. Mas aquele que chega de qualquer maneira, aquele que desdenha aquilo que Deus está falando, aquele que não recusa o chamado de Deus, irmão, esse é destituído e esquecido. E nós temos que entender isso nessa noite. Nós temos que entender isso nessa noite. Eu estava falando com os irmãos do culto que eu fiz lá em casa, no lar. E Deus me falou comigo uma palavra fortemente. Estava falando aqui com os irmãos na escola dominical. Vou falar de novo, nós estamos passando ao vivo também. Você vê a seriedade disso, irmão? A Bíblia fala de um rei chamado Ezequias, que era um rei abençoado. E Deus manda o profeta chegar na casa dele e falar assim: olha só, rei, você vai morrer, tá? Deus vai te levar. Já cumpriu o teu trabalho, Deus vai te levar. Aí diz que Ezequias virou a cara para a parede assim e falou com Deus, rapidinho, né? Pô, Senhor, queria ficar mais um tempinho aqui na terra. Aí o profeta volta e fala para ele: Deus ouviu tua oração, tu vai ficar mais 15 anos aí. O profeta vai embora, chega os amigos, e aí o rei começa a mostrar a casa dele, o palácio. O rei começa a mostrar as riquezas que Deus deu para ele, começa a mostrar. E aí Deus, ele fala com o rei, e torna o rei, e torna Ezequias cativo, escravo. Sabe por quê? Porque foi mostrar o palácio, as riquezas, foi mostrar tudo. E ele ficou preso, ele ficou cativo, porque não agradou a Deus. E sabe que Deus falou comigo? Porque eu estava lendo esse versículo e falei: peraí, Ezequias era um rei abençoado. Ezequias não tinha prostituição, Ezequias não fornicava, Ezequias não roubava, não era ladrão, Ezequias não via filme pornográfico, não ia nas prostitutas, Ezequias não fazia nada. Eu falei: Senhor, mas qual é o pecado de mostrar? Quando a gente ganha uma casa nova, Deus abençoa, quando chega a visita, tu não mostra a casa, não é normal, olha aqui o que Deus me deu, essa minha casa, ó, tem um quintal bom, olha, a área de serviço é boa, tem uma cozinha ampla. Não é assim, irmão. Quando a gente ganha uma bênção de Deus, a visita vai na nossa casa, não mostra a nossa casa, a gente mostra. É normal as pessoas mostrarem. Não tem pecado nenhum nisso. Eu falei: Senhor, eu não estou vendo pecado para ele ser castigado. Não estou vendo. E aí Deus falou para mim no meu coração: tem coisas que não são pecado, mas eu não me agrado. Tem coisas que não são pecado, mas eu não quero. Tem coisas que não são pecado, mas se Deus não quer, eu tenho que obedecer. Eu estava falando aqui com uma irmã: eu vou orar na casa de todo mundo. A minha chamada é essa. Minha chamada é evangelismo. Às vezes a pessoa fala assim: pastor, vamos evangelizar, vamos, arruma a casa para orar. O negócio da frente na rua não é comigo. Eu não acho que isso tenha um resultado. O resultado é a gente arrumar umas 10 casas aí na comunidade, de pessoa que está na lama. Vamos lá orar, vamos ver Deus trabalhar, vamos ver os diabos se arrastar, vamos ver os demônios cair por terra, vamos ver pessoa ser curada. O mistério da minha vida é esse. E aí, uma pessoa me chamou para orar na casa dela. Deus falou para mim assim: não vai. Não vai.
Aí a irmã me ligando, eu falei, irmã, ora a Deus aí, vai orar. Vai orando, vai orando, vai orando. A hora que relampear eu vou para aí, a hora que Deus agradar eu vou aí. Eu não queria falar para ela que Deus falou para ela para orar. Nós temos que entender isso. Qual é o pecado de orar na casa da irmã? Eu sou pastor, minha chamada é essa, eu tenho que ir. Mas tem hora que Deus fala não. Tem hora que Deus fala não. É pecado eu ir na casa de alguém para orar? Não. O certo é eu ir. A lógica, eu como pastor, é ir. Mas e aí, Deus fala não. Como é que faz? Hoje no culto de Santa Ceia, a palavra de Deus para nós é essa, irmão. Nós temos que ouvir o rei. Mas ouvir o rei não é ouvir o que a gente quer ouvir. Não é massagear o meu ego. Não é ouvir o que eu quero, o que me agrada. Ouvir o rei, sabe o que é? É fazer o que você não quer fazer. Ouvir o rei é você entrar em lugares que você não é lógico entrar. Deus chegou para o profeta e falou assim para ele assim, ó, tu vai casar com a prostituta. Tá maluco? Se a prostituta não entra nem no reino do céu, se eu quero que eu me case com a prostituta, vai casar com a prostituta. Eu estou mandando. Aí, a gente às vezes fica igual, pensando com esse rei Xerxes aqui, ó. Deus bebeu. Não. Deus ele fumou um cigarro diferente, não é possível. Não é possível. Ele está mandando casar com a prostituta? Não pode um negócio desse. Não. Vou casar com a prostituta, logo eu também para casar com a prostituta, por você. Você traído à torta direita, a mulher vai sair com Deus todo mundo e eu vou ser visto aí como um... Eu vou ser mais chifrudo que o diabo? Tá maluco? Como é que pode um negócio desse? Não. A rainha Basti, ela foi pela lógica. Ela olhou o rei meio alegre. O rei já estava meio alegre, já tinha engoçado. Ela olhou o rei, já estava fora do seu... E aí o rei manda chamar ela. Não era para ter chamado, por quê? Porque não era lugar de mulher estar naquela festa. Então ela chegou e falou assim, não, o rei não está legal, o rei já está meio alegre, então não é para a mulher entrar na festa, eu não vou entrar na festa, eu vou recusar se chamar. Se o rei chamou, vai. Se o rei chamou, vai. Se o rei mandou, faz. Tem coisas que não são pecado, mas Deus não quer. As coisas, muitas das vezes, ao nosso entender, é loucura. Muitas das vezes a gente não entende o agir de Deus. Muitas das vezes a gente não entende o querer de Deus. Muitas das vezes a gente não entende porque Deus mandou. Mas a verdade é, não podemos rejeitar o chamado de Deus. Não podemos rejeitar o chamado de Deus. Não podemos. Não podemos. Às vezes a gente fala assim, não, é coisa espiritual. É coisa espiritual. Orar na casa da irmã é coisa espiritual, mas Deus não quer. Às vezes eu vou visitar a igreja tal, mas se Deus não quiser. Mas se Deus não quiser. A rainha Vasti, ela desafiou o rei. Desafiar o rei é perigoso. A rainha Vasti sumiu da face da Bíblia. Não tem nada pior do que isso. Você imagina uma mulher rainha vivendo no palácio,
comendo do bom e do melhor, tendo as melhores roupas, tendo uma porção de empregado, tendo tudo na sua mão. É isso que Deus tem para aqueles que ouvem a voz do Rei. Aqueles que ouvem a voz do Rei, Deus tem o melhor. Deus tem o melhor para a tua vida. Quando você ouve a voz do Rei, Deus tem o melhor. Deus tem banquete para te dar. Deus tem banquete, Deus tem saúde. Deus tem o melhor vestimenta. Deus tem a prosperidade financeira. Deus tem tranquilidade para você. Tem cama boa para dormir. Não vai faltar nada para você. E quando você tiver ouvindo aquilo que Deus tem mandado você fazer, mesmo que seja contra a tua vontade, mesmo que seja sem você entender, enquanto você estiver dando ouvido a Deus, você vai passar a ter do bom e do melhor, você vai passar a ter aquilo que é de melhor na face da terra, porque a Bíblia fala o seguinte, que se você quiser, você vai comer o melhor dessa terra, mas é só se você quiser. E sabe como é que a gente demonstra que a gente quer? Obedecendo a voz do Rei. Esther teve tudo isso. Esther, ela dormiu na cama real, ela comia as melhores comidas, ela vestia as melhores roupas, porque Esther, ela obedecia ao Rei. Ela obedecia ao Rei. Sabe qual é o nosso problema, irmão? Hoje nós estamos vivendo o dia que ninguém quer obedecer ao Rei. Não queremos obedecer ao Rei. Nós queremos o que é do Rei. Nós queremos os pratos do Rei. Nós queremos o banquete do Rei. Nós queremos as bênçãos do Rei. Nós queremos as vestes do Rei. Nós queremos a cama do Rei. Nós queremos o palácio do Rei. Mas ouvir e obedecer ao Rei nós não estamos querendo. Nós não estamos querendo. Nós queremos tudo que é do Rei, mas o Rei nós não queremos. E com isso nós estamos vivendo aí, dias difíceis no meio cristão. Dias difíceis no meio cristão. Porque nós estamos vendo um povo sem compromisso, porque não ouve a voz do Rei. Não ouve a voz do Rei. Eu louvo a Deus que nós estamos aqui, irmão. Mas quantos deixaram de ir para a igreja hoje porque choveu muito, porque fez muito frio? E sabe qual é o triste, irmão? Se amanhã fizer um dia pior do que hoje, ninguém vai deixar de trabalhar para disso. Sabe qual é o triste? O triste é se amanhã fizer mais frio do que hoje, se amanhã tiver mais chuva do que hoje, você não vai poder ficar em casa, ninguém vai poder ficar em casa, mas todo mundo tem que trabalhar. Mas para vir atender o chamado do Rei, ninguém vem. Porque o Rei está chamando. O Rei está chamando. Vinde, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Vinde, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O Rei está chamando, irmão, e nós não atendemos o chamado do Rei. Nós não estamos atendendo o chamado do Rei. Nós estamos fazendo coisas que o Rei não está mandando. E estamos achando que está. O problema é que a gente se preocupa, é o que eu falei hoje aqui. A gente se preocupa em não roubar ninguém, em não prejudicar ninguém, em não viver uma vida de adultério, e não viver uma vida de sem vergonhice, e não viver uma vida de falar um palavrão, e não pegar o copo do chope, e não fumar um cigarro. A gente está preocupado com muitas coisas que são pecados, mas a gente está esquecendo que tem coisa que não é pecado, mas Deus não quer.
Tem coisa que não é errado, mas Deus não quer. Aí sabe o que acontece que eu falei aqui? Poxa, eu vi Deus botar em cativeiro o rei Ezequias ser escravizado, porque ele só mostrou um palácio. Aí veio a pregação do pastor, do presbítero Roberto, que ele falou assim: para Deus não tem pecadinho nem pecadão. Quando eu faço aquilo que não é pecado, mas Deus não quer, eu estou me igualando com o adúltero, eu estou me igualando com o fornicador, eu estou me igualando com muitos. Por quê? Porque eu fiz aquilo que Deus não quer, então eu caí no pecado. Vasti, ela caiu no pecado, sabe por quê? Porque ela contrariou a vontade do rei. Ai, quer sofrer, contraria a vontade do rei. Quer sofrer, contraria a vontade do rei. Quer viver uma vida se arrastando, contraria, continua contrariando a chamada do rei. Quer viver uma vida de choro, continua contrariando a vontade do rei. É mole, vai sofrer com gosto. Agora, quando você obedece a Deus, rei, aí é diferente. Porque quem obedece à vontade do rei, irmão, está vivendo no palácio. Eu estou falando que você vai ter um palácio, não, estou falando que você vai viver no palácio onde o rei está. No palácio onde o rei está. E lá no palácio não tem fome. Lá no palácio não tem falta de nada. Lá no palácio as melhores roupas estão lá te esperando. As melhores comidas estão lá te esperando. É diferente. É diferente, irmão, quando a gente ouve a voz do rei. Mefibosete estava se arrastando por aí, ó, Mefibosete, ó, mendigando, andando sujo, se arrastando. Filho de Jonatas, se arrastando pelas ruas. O rei Davi manda chamar Mefibosete. O rei Davi manda chamar Mefibosete. Fala, Mefibosete, que eu estou chamando. Mefibosete foi e atendeu o chamado do rei. Ana chegou com humildade e falou: quem é teu servo? Um cão morto, para que tu te lembre dele. E o rei restituiu tudo que era da família dele e deu para Mefibosete. Você quer ter restituição na tua vida? Sabe por quê, irmão? Sabe por quê? Quando a gente não ouve a vontade do rei, quando a gente não escuta a voz do rei, a gente começa a ter perda na nossa vida. A gente perde família, a gente perde emprego, a gente perde saúde. É muita perda quando a gente se distancia do rei, quando a gente não ouve a voz do rei, quando a gente não ouve o chamado do rei, nós começamos a perder muita coisa. Mas se você quer ter restituição, se você quer que Deus restitua aquilo que você perdeu, se você quer que Deus restitua aquilo que o diabo tomou por você não ouvir a voz do rei, é só você reconhecer o chamado do rei e não dar as costas para o chamado do rei. Mesmo que você não entenda nada. Mesmo que você não entenda nada. Talvez você não esteja nem mais esperando o rei te chamar. Mefibosete era criança quando ficou aleijado. Já estava velho, já era adulto, já tinha sofrido já há muito. Mas uma hora o rei chamou. Uma hora o rei chamou. Nós temos que entender isso nessa noite, irmão. É noite de Santa Ceia. E à noite nós temos que entender que nós não podemos fazer igual Vasti fez. O que a Vasti fez? Recusou a chamada do rei.
recusou a chamada do rei. Ela não estava com uma vida de qualquer maneira. Pelo contrário, se você for ver, ela estava recepcionando as mulheres também. Ela não estava fazendo nada demais. Só que ela entendeu que o chamado do rei era esquisito. Porque o rei estava chamando ela para ir onde não era o lugar dela. Não importa se você não entenda o que Deus está fazendo, você só tem que obedecer. Não importa se você não entenda porque Deus não está deixando alguma coisa, você só tem que obedecer. Você só tem que obedecer. Por quê? Porque se você der ouvido àquilo que o rei falar contigo, se prepara, porque tem bênção para você. Se prepara, que tem muita coisa para Deus fazer na tua vida. Se você escutar o chamado de Deus, eu não estou entendendo, mas eu estou indo. É o chamado, irmão. É o chamado. Muitas das coisas a gente não entende. Eu estou em Rocha Miranda porque eu tive que ouvir o chamado de Deus. Eu não moro em Rocha Miranda. Nem perto de Rocha Miranda eu moro. Mas eu entendi e tive que escutar o chamado de Deus. Tem muita gente aqui que não mora perto daqui. Nós temos gente aqui de perto da Serra de Petrópolis, tem gente aqui de Parada Morabi. Vem os cultos aqui, sabe por quê? Nós temos que entender o chamado de Deus. A bênção está e a gente entender o chamado de Deus. 99% das pessoas que saíram daqui, irmão, que saíram daqui sem Deus mandar, está sofrendo. Está sofrendo. Sabe por quê? Porque rejeitaram o chamado de Deus. Rejeitaram o chamado de Deus. E quando a gente rejeita o chamado de Deus, irmão, não adianta. Certa feita o profeta estava orando por Saul. Deus vira para o profeta e fala assim: vem cá, por que está orando por ele? Se eu já rejeitei. Ué, eu já rejeitei, ele não me deu ouvido. Ele não me deu ouvido. Ele não fez, ele fez aquilo que eu não mandei. Ele fez aquilo que eu não mandei. Eu não mandei ele fazer o que ele fez. Ele feriu uma ordenança minha, eu já rejeitei. Por que você está orando por ele? Eu já rejeitei. Foi o que aconteceu com Vasti. O rei a rejeitou porque ela não deu ouvido ao chamado dele. Isso é coisa muito séria. E cadê Vasti? Não tem mais uma palavra sobre Vasti na Bíblia. Não tem mais. A partir do momento que o rei se irritou com ela e destituiu ela do reinado, acabou Vasti. Não tem mais ela na Bíblia. Não tem mais ela. Tem muita gente aí, irmão, que está sofrendo, gemendo, porque só faz o que quer, da maneira que quer. E a gente tem que estar ligado nisso. Sabe por quê? O nosso querer, às vezes, interfere no querer de Deus. Você sabia disso? Às vezes a gente quer tanto, que a gente vai orar, a gente pensa até que é Deus que está falando com a gente que a gente tem que fazer, e não é Deus que está fazendo nada, porque nosso querer é tamanho de fazer aquele negócio, que a gente acaba fazendo, metendo o pé pela mão. Isso acontece. Por isso que a minha oração, irmão, sabe o que é a minha oração? A minha oração é o seguinte: Senhor, que não seja a minha visão, mas seja a tua.
Que não seja o meu querer, mas seja o teu. Eu estou sempre aberto, irmão, para mudar a minha visão. Eu estou sempre aberto. Isso é Deus comigo. Eu não deixo que o meu pensamento, eu não deixo que o meu querer, eu não deixo que interfira no querer de Deus. Eu não deixo. Eu não deixo. Eu estava falando com os irmãos. Desde que comecei a subir um monte, eu entendi que quando a mulher estava naqueles dias, não podia subir monte. E a gente sempre tinha isso. As mulheres, quando estavam naqueles dias, elas não iam no monte com a gente. E eu comecei a entrar nesse mistério de oração. Falei assim, olha, o que for para mudar, o senhor muda. O que for para o senhor fazer, o senhor faz. Não deixa que o meu eu, não deixa que o meu pensamento, não deixa o que eu penso que é certo, venha tomar conta de mim. Eu quero que o senhor me mostre o caminho. Eu preciso que o senhor me mostre o que eu tenho que fazer, o que eu não posso fazer. O que pode ser mudado, o senhor muda. O que tem que ser mudado, o senhor muda. E eu venho falando isso com Deus já tem um tempo. Até que uma certa feita, alguém tinha falado comigo, só um pouquinho de tempo atrás. E eu falei para a pessoa, para não subir. E eu, na minha madrugada de oração, Deus falou para mim, para com isso. Não impede as minhas filhas de buscar. Deus falou para mim. Não impede as minhas filhas de buscar. E Deus me deu, irmão, não veio na minha cabeça não. Deus me deu o Salmo 42 e falou assim, pode ler lá. E aí eu li, e ali Deus está falando, quem subirá o monte do Senhor? Aí está na lista, né, de quem vai subir. E Deus falou assim, eu tô excluindo as irmãs que estão no seu período fértil ali, estou excluindo. Deus falou para mim assim, meu filho, tem subido adúltero em cima do monte, tem subido gente em prostituição em cima do monte, tem subido gente roubando os outros em cima do monte, tem subido gente de tudo quanto é gente em cima do monte. E as minhas filhas que estão com a vida no altar, estão impedindo que elas estão. Para com isso, não impede mais. Não impede mais. Deus falou, não impede mais. Não impede mais. O impedimento é quem está em adultério, o impedimento é quem está em prostituição, fornicação, quem está passando a perna dos outros. O impedimento é esse. Não impeça quem está com a vida no altar de subir a mata porque está no dia da nos seus dias de fertilidade. Não impeça isso. E a partir daquele dia, irmão, podem falar o que quiser. Eu fico o que Deus manda fazer. Eu fico o que Deus manda fazer. Pode vir o semideus falando, você está errado. Não, irmão. Deus me mostrou uma palavra e Deus falou comigo diretamente. Deus mostrou a palavra, falou comigo diretamente. Pode vir quem quiser falar que eu estou errado. Eu não estou nem aí. Eu fico o que Deus fala. E é assim que tem que ser a nossa vida. Nós temos que ficar com aquilo que Deus fala. Nós temos que ficar com aquilo que Deus ordena. Porque às vezes nós somos moldados, às vezes nosso pensamento toma conta, a gente pensa que aquilo que nós estamos fazendo está certo. Porque nós estamos pensando, nós estamos querendo. Às vezes nós somos influenciados, irmão. No outro dia, não sei o que foi que a gente falou tanto. A minha esposa dormiu e sonhou com o negócio lá. Falou, rapaz, eu sonhei. A gente falou da antiga empresa dela e tal. Né? Uma certa feita foi para assim, ó, a tua empresa vai te chamar de novo. Falei para ela, há muito tempo atrás, a tua empresa vai te chamar de novo. Tu se liga. Primeiro eu falei que a empresa ia falir. Deu a te arrancar antes. Depois eu falei assim, ó, a tua empresa vai te chamar de novo. Tu se liga. O que acontece? Esse mês agora de setembro, nós ficamos sabendo que a empresa que ela trabalhou vai abrir falência. Vai abrir falência, como eu falei lá atrás, vai abrir falência. E ela vai vir com o nome de outra empresa. Dando volta em meio mundo, fazendo uma porção de gente perder dinheiro. Vai abrir. E falaram o que para ela? O teu nome está cogitado em primeiro lugar.
Falou para ela, oferecer para ele. Tem que se cumprir. Tem que se cumprir. A verdade já sabe o que fazer, né? É dizer não. É dizer não. Então, nós temos que ficar com o que Deus fala. Aí a gente estava falando sobre isso aí. Ela sonhou até com o patrão dela, com o dono da empresa, falando com ela, chamando ela, sonhou. Com ela batendo cartão de ponto, tudo lá, ela sonhou. Ela sonhou por quê, irmão? Porque a gente falou, houve aquela conversa, houve aquela coisa, o pessoal falou que o nome dela estava lá. Então a gente tem que ficar ligado, irmão, para o nosso querer não ficar acima do querer de Deus. Do querer de Deus. Porque às vezes a gente pode pensar que é... mas eu estou indo orar na casa do irmão. Mas eu estou indo lá porque o irmão está precisando. Eu sou pastor, tenho que ir. Se Deus falou não, não. Irmão, se Deus não fala nada, eu vou. Porque Deus não precisa falar para a gente orar, que a nossa função é essa. Agora, se Deus fechar o sinal e falar não, não é não. Diz a Bíblia que obedecer é melhor do que sacrificar. Fique de pé em nome de Jesus, que eu vou orar com você. Como diz o pastor Márcio, não é uma palavra de glória, de aleluia, mas é uma palavra, irmão, que é uma verdade muito grande, que nós temos que aplicar na nossa vida. Nós temos que aplicar na nossa vida. Tem muita gente sofrendo. Tem muita gente sofrendo porque não escuta a voz do rei. Não ouve o que o rei está falando. Muita gente. Mas a gente aprende na Bíblia que aquele que ouve o que Deus chamado do rei é abençoado. Nós temos aí o filho de Jonas, Mefibosete. O rei te chama. Ele foi lá na presença do rei e comeu na mesa. Sujo, maltrapilho. Vivia se arrastando, mas ouviu o chamado do rei. Aquele que ouve o chamado do rei, irmão, não vai mais se arrastar, vai ter que sentar na mesa. Mefibosete, ele não sabia nem o que era mesa. Mefibosete, ele não sabia o que era cadeira. A vida dele era paralítico, se arrastando pelo chão. Mas uma hora o rei chamou. Se ele não vai, ele está se arrastando até hoje por aí. Mas ele ouviu. E por ter ouvido, ele sentou à mesa. Quer sentar à mesa nessa noite? Ouça a voz do rei. Ouça a voz do rei. Mesmo que você não entenda, mesmo que você não compreenda, mas ouça. Mesmo que você ache até loucura o que ele está mandando você fazer, mas ouça. Ouça. Porque Deus, Ele tem coisas tremendas para aquele que ouve a voz do rei. Labadacanda. Feche teus olhos. Nós vamos agora orar a Deus e vamos pedir ao Senhor. Aleluia. Nós vamos pedir a Deus para que Deus Ele possa. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Ele possa ser o primeiro. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua. Vamos pedir a Deus para que Tu cresças, Senhor. Vamos pedir a Deus para que mais e mais. Para que os teus pensamentos que é certo não te domine. E como serafins que cobrem consoante a Ti. Deus pode te chamar para fazer alguma coisa muito louca. Escondo aos teus olhos. Que vejam Tua face em mim. Deus pode te chamar para você fazer coisas que você não entenda. Mas Senhor, o Senhor não está deixando porque eu não estou em pecado. A fumaça
O que Deus mandar, está mandado. Porque a maior bênção não há do que obedecer a voz do rei. Não tem milagre maior do que obedecer a voz do rei. Eu não preciso ser reconhecido. Às vezes é difícil. Porque quando você obedece a voz do rei, o inferno se levanta. O diabo tenta. Porque tudo que ele não quer é que você ouça a voz do rei. Que nós possamos pedir para que ele cresça mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a ti. Que ele seja o primeiro em nós, Senhor. Esconda o rosto para que vejam. Ah, Deus, aí está teu povo, Labadacanará. Que diminua. Senhor, Para que tu cresças, Senhor. que nós não sejamos Basti, mas sejamos Esther, Senhor. Que essa igreja seja uma igreja de Basti, de Esther e não de Basti. Que essa igreja seja uma igreja repleta de Esther, que obedece, que ouve, que tem reverência. Deus, que tem temor e temor ao Rei, Senhor. E que nós não sejamos Basti, Pai, prepotente, se achando e rejeitando a ordem do Rei. Ah, Senhor, as Basti são as loucas. As Basti são as loucas. As loucas. As loucas, por quê, Senhor? Porque rejeitam a ordem do Rei. Como pode alguém rejeitar a ordem do Rei? Como pode alguém dizer não à ordem do Rei, Senhor? Faz uma igreja de Esther, Senhor. Faz uma igreja de Esther. Uma igreja de Esther que ouve a voz do Rei, que respeita as ordens do Rei, que tem temor e temor, que não entra de qualquer maneira na presença do Rei. Senhor, nós precisamos de uma igreja repleta de Esther, Senhor. Lavada calabacé, manacome da ceia, evita comidarábia, chuva da comida. Deus, faz teu povo entender, Senhor, que só vai viver no palácio real quem obedece ao Rei. E só come do melhor quem obedece ao Rei. E só tem o melhor dessa terra quem obedece à voz do Rei. E só vai ter o melhor quem obedecer à voz do Rei. E nós temos que obedecer à voz do Rei. Lavada calabaceia, cheia da ceia, lavada comidarábia, chove, ouve, cabadárábia. Uma igreja de Esther, Senhor. Esther não fazia nada na cabeça dela. Esther, ela não, mesmo no momento de dificuldade, mesmo no momento de perigo de morte, Esther teve temor e temor. Esther teve respeito e não foi de qualquer maneira na presença do Rei, mas esperou que o Rei chamasse e desse a ordem a ela. Só teus olhos me veem debaixo de tu. O Rei te chama nessa noite. É o meu abrigo. O Rei te chama nessa noite.
Só tua graça. O Rei te chama nessa noite. A presença é o meu prazer. Só tua graça. O Rei te chama nessa noite. Deus, não deixa que o meu eu tome conta de mim. Não deixe que a minha vontade tome conta de mim. Não deixe que os meus pensamentos tomem conta de mim. Ó meu Senhor da glória, alabadarabacia, alabadacobidarábia. Deus Todo-Poderoso, Senhor da glória. Ó Pai, nós queremos ver, Senhor. Ó Deus, ó Pai amado, Pai querido. Deus Todo-Poderoso, nós queremos ver, ó Pai, uma igreja repleta de Esther nessa hora. Deus Todo-Poderoso, uma igreja, meu Deus do céu, ó Pai, cheia de Esther, Senhor. Abadacabadacia, alabadacobidarábia. Deus, Pai, repreende, meu Deus, meu Pai. Repreende, meu Deus e meu Pai, toda vastia que possa querer habitar dentro de nós. Repreende, meu Senhor da glória, alabadarabacia, ebidacobidarábia. Repreende, meu Deus e meu Pai, Senhor da glória, Deus querido, toda vastia que tenta, Senhor, Senhor, habitar dentro de nós. A vastia rebelde, a vastia aquela rebelde, a vastia aquela insubordinada.